A partir de agora, todas as informações do clássico deste domingo. Vamos começar pelo lado do Cabuloso, vamos começar destacando aqui as informações, os bastidores, a preparação do Cruzeiro para encarar o América pelo Campeonato Mineiro. Emerson Pansieri, um abraço para você, bom sabadão, boa tarde, Pansi. Ótimo sábado para você também, Pedro Abílio, grande abraço para você, pro Alê, pra Nath, Nação Celeste, ouvintes da Itatiaia. Todo mundo ligado para saber as últimas do Cruzeiro, que treina à tarde na Toca da Raposa e fecha a preparação para o duelo contra o América. Ô Pedro, ontem sabemos, né, um dia de muita repercussão do que aconteceu na última partida do Cruzeiro. O Cruzeiro não foi bem dentro de casa, né, não conseguiu buscar esse resultado positivo diante do Coritiba. Uma coisa que muita gente esqueceu de falar, Cirilo, e até comentava com o Alê, comentava com os companheiros lá no Mineirão, é que o professor Fernando Seabra conhece muito esse Cruzeiro, né? É verdade. Independentemente de ter Gerson, de ter outros jogadores, vamos colocar que a espinha dorsal desse time trabalhou com o Seabra, né? E o Seabra que teve ali duas oportunidades no Cruzeiro. Uma no final de 2023, quando o Cruzeiro vinha mal, né? Teve ali um trabalho com o Paulo Autuori. E depois, em 2024, ele teve mais uma oportunidade. Então, conhece muito característica de jogador, conhece muita forma de atuar dos atletas, né? Trabalhou, por exemplo, com o Kaique, que é o lateral esquerdo do Cruzeiro, na base, só pegando um exemplo, né? Fora os outros atletas que tiveram esse contato com o treinador da equipe do Coritiba, que vem fazendo essa campanha lá no Coxa. Então, o Tite pressionadíssimo, né? À procura desse resultado positivo. O jogo do Betim parecia que deu uma paz, né, para os jogadores do Cruzeiro, mas sabíamos que um insucesso contra o Coritiba e a pressão aumentaria, e ela de fato existe para que o Cruzeiro consiga esses 3 pontos. Muito mais pela campanha também, por exemplo, do Norte, né, Pedro? A gente falava muito do Campeonato Mineiro, o Norte vem fazendo uma campanha espetacular, e aí ele sobe o nível, né, vamos colocar, do sarrafo do Cruzeiro nesse grupo, sabendo que o Cruzeiro precisa de vitória, o Cruzeiro precisa de resultado positivo para buscar essa classificação para a próxima fase. E muito ouço que o Campeonato Mineiro não é o campeonato mais importante do calendário do Cruzeiro. Só que a presidência do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, estabeleceu como norte, como importante, como fundamental nessa construção de caminhada, vencer o Mineiro. Há uma ideia dentro do Cruzeiro que o estadual ele é fundamental, mesmo com Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, que são competições muito maiores, e óbvio que são competições maiores. O Cruzeiro volta a disputar uma Copa Libertadores da América, gente. Só que o Cruzeiro entende que nessa caminhada dele é fundamental vencer o estadual. Por isso, o Tite está mandando o time titular, está mandando o time principal. Não foi a ideia dele nos 2 primeiros jogos, mas agora ele vem colocando o que tem de melhor o time para buscar esse resultado. Muito curioso para saber esse trabalho de hoje à tarde em relação à lista de relacionados para esse duelo, né? Por exemplo, se o Sinisterra vai estar nessa lista para que possa pelo menos ser uma opção no banco de reservas. Outra questão, e aí fica muito para o nosso Alê, para nossa Nath, Pedro, o que eu vou trazer sobre Vidalba. Se ele já participa como titular da zaga contra o América, porque a zaga do Cruzeiro ano passado, que atuou com mais sucesso, foi para Fabrício Bruno e Vidalba. O Vidalba, do aspecto clínico, totalmente recuperado, vem treinando bem, essa é a informação. Será que o Tite já começa a fazer esse encaixe de zaga para amanhã? É uma pergunta que o torcedor do Cruzeiro faz em relação já a esse esquema tático do Cruzeiro. E que eu repasso para Alê e para Nath, começando por você, Alê. João Marcelo, Vidalba, como é que você montaria essa zaga do Cruzeiro, pensando no que eu disse o Pansieri aí, foco total também no Campeonato Mineiro, em melhorar essa campanha do Cruzeiro no Campeonato Estadual amanhã contra o América. Entendendo e acreditando nisso que trouxe o Pansi, né, que ele tá 100%, né? Claro que sem ritmo de jogo, normal, mas eu iria de Vidalba. Por alguns motivos, né? Primeiro porque é menos perigoso, embora um clássico, é menos perigoso você voltar no Campeonato Estadual do que no Campeonato Brasileiro, né? O América, que está fazendo a melhor campanha do Mineiro, é um time que hoje disputa a Série B,
né? Então, evidentemente, é de um nível um pouco abaixo dos adversários de meio de semana aí do Campeonato Brasileiro. E segundo, que com todo carinho, com todo respeito do mundo, o João Marcelo ainda não me convenceu. Ele não me convenceu. Vendo no campo assim, a gente vê que ainda existe uma dificuldade que é natural. Uma lesão muito grave. Então, ele vai retomando aos poucos. Ele já está melhor do que ele estava no ano passado, mas ainda distante. Então, acho que acelerar esse processo do Vidalba, já que ele está em condições, eu acho muito importante. Ele fez uma dupla muito boa com o Fabrício Bruno. Acho até que a ausência do Vidalba piorou o jogo do Fabrício Bruno, que em 2026 é um dos muitos que ainda não encontrou o seu melhor nível, né? Então, acho que vale a pena, sim, você promover o Vidalba no jogo contra o América. E a sua opinião, Nath? Quem deve ser a zaga do Cruzeiro para logo mais? Ô Pedro, existe um mundo ideal e existe a necessidade imediata, né? Claro que talvez o processo ali mais correto teria sido o Cruzeiro ter feito um bom jogo contra o Curitiba, encaminhado uma vitória ainda no primeiro tempo, quando teve domínio, teve oportunidades, e no segundo tempo o Vidalba ter entrado um pouco, ter ganho os seus primeiros minutos em campo, para amanhã no clássico contra o América estar numa condição ainda melhor, para daí ser titular absoluto no jogo contra o Mirassol. O Campeonato Brasileiro é a prioridade absoluta, lembrando que o Cruzeiro tem uma sequência muito difícil pela frente no Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Mirassol fora de casa, que não perde como mandante, acho que no Campeonato Brasileiro, há 20 ou mais jogos. Depois vai pegar o Corinthians, que a gente sabe, vem de um time bem encaixado desde a temporada passada, já campeão esse ano, é um time difícil de ser batido. E depois pega só o Flamengo, que aí, além de toda a dificuldade, se o Cruzeiro tem aspirações de brigar na parte de cima da tabela, já é um duelo chave, precisa tirar pontos do Flamengo. Então, a necessidade é que o Vidalba volte, porque, como disse o Ale, é uma zaga que está desconcertada. O João Marcelo, sem a confiança, principalmente, mais do que ritmo de jogo, o João Marcelo não me parece mais seguro como ele era. E isso tem explicação. Tem explicação na gravidade da lesão, na falta de sequência e não ser titular, mas o Cruzeiro tem uma necessidade de melhorar o seu sistema defensivo, que é imediata. Para fazer crescer de novo o futebol do Fabrício Bruno, parece que não há ali muita confiança do Fabrício também no seu parceiro. Acho que todo o time do Cruzeiro, de modo geral, está inseguro. Eu acho que isso parte um pouco também da falta de convicção do Tite em alguns momentos. É uma defesa que tem perdido muitas bolas. O Cruzeiro tem cedido muitos contra-ataques. O jogo de meio de semana contra o Curitiba deixou isso ainda mais evidente. Então, amanhã é Vidalba titular. Se ele está 100% recuperado da lesão, é Vidalba titular. E no mais, Nath, você faria alguma outra mudança no time do Cruzeiro? Tem alguma outra situação que tem te incomodado nessa sequência que o Cruzeiro está vivendo sem jogar bem, Nath? Ô Pedro, é assim, o que o Pansieri falava, né, do Cruzeiro, dentro do Cruzeiro, com a diretoria, com a comissão técnica, entender que o Campeonato Mineiro tem o seu valor. Eu acho que isso vem muito, né, do jejum de títulos dos anos anteriores, da hegemonia que o rival construiu aí, sendo campeão de maneira consecutiva em várias temporadas. Então, eu até entendo que em determinado momento ali do planejamento para 2026, se tivesse a ideia de que o Campeonato Mineiro teria lá a sua importância, mas dado o que tem acontecido, eu acho que o Tite deveria corrigir a rota, e um dos problemas graves do Cruzeiro tem sido a parte física. Então, de verdade, correndo o risco de ser eliminado, eu não utilizaria força máxima contra o América. E eu sei que muitos torcedores não vão gostar, acham que os caras são muito bem pagos, que tem que estar prontos para jogar em todas as partidas. A necessidade de um bom resultado, de fato, é urgente, porque a gente sabe que no futebol o que traz tranquilidade é resultado. Então amanhã se tornou um jogo-chave também nesse sentido de mostrar evolução. Mas se o Tite acredita que esse time precisa evoluir fisicamente para daí conseguir executar melhor essa ideia de jogo dentro do campo, eu acho que a gente não devia colocar Matheus Pereira, não devia colocar Caio Jorge, não devia colocar Lucas Romero, sabe? Eu acho que alguns desses jogadores aí precisariam estar fora. Mas dentro da configuração de que ele vai mandar um time titular,
Eu acho que não adianta insistir com o Wanderson, né? Eu acho que ele tem que manter o Arroio, mas tem que manter o Arroio com convicção também. Não dá para chegar no intervalo porque o Arroio errou 2, 3 cruzamentos e tirar o jogador, até porque ele é o único jogador que o Cruzeiro tem hoje de drible, de balançar a defesa adversária. E o ataque do Cruzeiro hoje é um ataque muito mais posicional, não é um ataque de correria. Tá todo mundo mais postado lá na frente, então você precisa ter jogadores com um improviso, com uma jogada diferente, né? A questão do Christian, né? Mudou o Christian de lado, colocou o Christian para jogar na esquerda. Também acho que é uma mudança que não se justifica. Eu acho que ainda que jogando com força máxima, a questão do Gerson tem que ser vista com cuidado. Não acho que o Gerson tinha que estar jogando quarta e domingo como ele vem jogando. Eu acho que o Gerson acrescentou muito pouco no Cruzeiro ainda. Não só pelo desencaixe coletivo do time, mas porque ele está jogando demais. Acho que é preciso ter esse cuidado. Existe a emergência, porque é uma temporada diferente. Já estamos falando de jogos de campeonato brasileiro, mas às vezes você precisa dar um passinho para trás para dar 2 para frente, né? Então são algumas questões. Tem a questão da lateral direita. O William, né, é muito vaiado, muito questionado. Mas o Fagner também não tem sido a solução dos problemas. Tudo bem que é um clássico, talvez ele opte pela experiência do Fagner, mas eu acho que o Cauã Moraes deveria estar tendo mais espaço. Acho que dos laterais até agora foi o que conseguiu demonstrar mais otimismo para o torcedor. Então são algumas questões que eu acho que o Tite precisa pontuar nessa equipe. E aí, Ale? Pois não, Pance? Antes de você rolar a bola pro Ale, mas eu acho que ele vai entender o que eu quero dizer. Tem um jogador nessa história toda pra mim que chama Lucas Silva. Ele saiu do time nos 2 últimos jogos, contra o Betim e contra o Coritiba. O Lucas Silva é uma liderança do Cruzeiro em campo. O Lucas Silva, ele não precisa dar tapa na mesa. Ele não precisa ser marqueteiro. Não precisa. Ele é um cara que tem o Cruzeiro dentro dele. Porque ele entra em campo e imediatamente o Matheus entrega a faixa pra ele quarta-feira. Não tem conversa. Então, o que eu quero dizer é que existia uma linha de trabalho do Cruzeiro. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Essa era a ideia do Tite inicial em relação ao trabalho do Jardim. E aí, nessa montagem, ele foi fazendo algumas adaptações. Por exemplo, você já não viu o Lucas Silva de titular? É um ponto. A entrada, por exemplo, no final do jogo passado, você não tinha os 2 pilares do meio-campo do Cruzeiro no ano passado, que era Lucas Romero e Lucas Silva. Na hora que você estava mais precisando vencer o jogo. Eu não digo que eles são características ofensivas, mas são características de sustentação do time. E aí você deixa quem tem a manha de jogar a bola, os craques, como diz o Alê, Inácio, sabe quem são? Matheus Pereira, Caio Jorge, a turma que decide o jogo. Deixa os caras. Então, eu tô vendo uma mudança ali do que ele quer fazer, o que ele precisa fazer, como que ele vai colocar essa equipe para esse jogo contra o América com a necessidade de um alerta mais do que ligado. Só fazendo vamos colocando essa informação, porque sai treinador, entra treinador, que tenta tirar o Lucas, ele volta, porque é um cara que tem uma vivência desse meio campo do Cruzeiro há muito tempo. Lucas Silva e Gerson, Ale Oliveira, como é que você enxerga nesse momento? O Pansieri citou o meio campo, o Christian jogou os 90 na quarta-feira contra o Coritiba. Tem algumas questões, né, que o torcedor não quer saber. O torcedor quer saber o seguinte, vai ganhar ou não ganhar, né? Então o torcedor ele vai muito em função disso, não é uma crítica, é uma constatação, mas você tem aí momentos bem interessantes desse Cruzeiro, porque tem uma coisa assim, ô Pedro, não vencer, e a verdade é que o Cruzeiro vai fazendo um início muito ruim, são 4 derrotas nos últimos 5 jogos, em que pese o Campeonato Mineiro, que não é forte, e que evidentemente o Cruzeiro em alguns momentos jogou com uma equipe alternativa, até com uma equipe de meninos em dado momento, na estreia do campeonato, por exemplo, mas teve momentos interessantes. Primeiro tempo contra o Atlético, primeiro tempo contra o Botafogo, o primeiro tempo contra o Coritiba mesmo, achei que foi bom. Então assim, não é que é terra arrasadas, porque se você perde jogando mal, a perspectiva é nenhuma. Se você perde em alguns momentos dessa temporada com o time titular, né? Não dá para considerar também quando ele joga com reserva. O time tem bons momentos, ou no primeiro tempo consegue desempenhar um bom futebol, você fica com a esperança de que a coisa comece a dar certo, né?
Agora, com relação às escolhas do Tite, ele está ainda experimentando. E eu ouço muito, mas o Tite abandonou aquele jogo de transição que o Léo Jardim executava aí tão brilhantemente e tal, porque é outro Cruzeiro. O Cruzeiro que o Léo Jardim montou, ele era encarado pelos adversários de uma outra maneira. Era um Cruzeiro que perdeu pro Mushuki Runa no Mineirão, era um Cruzeiro que não conseguiu classificar na Sul-Americana, era um outro Cruzeiro. Quando ele armou o time a partir do jogo contra o São Paulo no Morumbi, aí ele começou a surpreender os adversários. Quando chega já no retorno do Campeonato Brasileiro, os times vinham jogar aqui no Mineirão e vários deles causaram muito desconforto pro Cruzeiro, vinham jogar e já não davam mais essa transição, já não dava essa bola de contra-ataque pro Cruzeiro. Tanto que o Cruzeiro teve muita dificuldade com a turma de baixo da tabela de classificação. Ceará, Santos e alguns outros. Então, o que acontece é que muitas vezes o Cruzeiro não, mesmo que fosse o Léo Jardim que fosse o treinador, ele não ia ter essa transição. Porque os adversários entenderam, mudaram o Cruzeiro e não dão mais essa possibilidade. No clássico, inclusive, se o torcedor se lembrar, no primeiro tempo, o Atlético saía jogando, o cara tocava a bola dentro da área pro Everson, e o Everson fazia uma ligação direta lá pro Dudu. Não saía jogando, para não perder a bola próximo do seu próprio gol. Então, o olhar do adversário mudou. O que o Tite está tentando fazer? Está tentando fazer uma alternativa para quando você não tiver essa transição, o time conseguir ferir o adversário. E nessa aí ele tem o Arroio, nessa aí ele tem o Gerson na construção, ele vai tentando montar o time, mas o time ainda não está montado. Evidentemente que não. Então ele ainda está tentando se encontrar, só que sem tempo para isso, né, Pedrão? 12:45, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Rápido intervalo e na volta o Fabrício Calazans vai atualizar o América. Vamos falar do Coelhão e vamos trazer os times, né, para este Cruzeiro e América de amanhã no Gigante da Pampulha.